E hoje, olha, com todo o respeito aos meus colegas, mas há muitos livros que são meras cópias daquilo que já existe. Aí eu falei, olha, um dia eles vão carregar meus livros verdes do Brasil inteiro. Aconteceu. Vendeu mais de 2 milhões de livros, né? Que acho que é um recorde no direito. Vocês estão fazendo um movimento de trazer todo este conhecimento para o digital. Fui o primeiro a comentar o Código de 2002. Esse foi um dos motivos também que marcou tanto a mim e aos meus colegas de faculdade. Porque hoje nós temos muitos alunos que chegam à faculdade e não entendem o que leem. Mais uma vez, eu lhe admiro. Então, há determinados processos que eu vejo que não tem a mínima possibilidade de ficar com a inteligência artificial. Nós não podemos colocar essa inteligência artificial de forma desordenada. Isso tudo, para mim, também como exemplo, Nossa. foi muito importante, né? Olá, olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Direito. E hoje eu não vou fingir costume. Sabe por quê? Porque eu estou aqui com uma sumidade quando o assunto é direito. Nós estávamos aqui nos bastidores e eles estavam me contando das tantas e tantas vezes que este professor, doutor, querido, fez as pessoas caírem em lágrimas. Sim, tivemos lágrimas, e não só nas histórias, porque hoje quando eu o abracei, eu também não contive as minhas lágrimas e eu chorei. Professor Silvio Venosa, muito obrigada por ter aceitado este convite. Professor, as lágrimas vêm para mim agora. Mas é uma emoção muito grande. É muito prazeroso estar aqui, é muito bom falar para as pessoas, não é? É muito bom esse nosso contato, essa possibilidade que temos de transmitir a nossa vida, transmitir a nossa experiência, porque, por vezes, o pessoal do Brasil todo, e eu tenho leitores em países de língua portuguesa, em Moçambique, em Angola, é a forma que nós temos de alcançá-los a todos, né? E ainda bem que temos essa possibilidade. Sim, digital, é verdade, né? E eu também vou agradecer você, Denis, querido, que inclusive é um amigo que nos conectou, né? Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado, uma honra estar aqui com você, minha professora. Não falei né? isso, pelo Porque amor de Deus. Na área do digital foi foram as aulas que eu assisti para a questão dos infoprodutos. Vamos falar sobre isso, né? Muito legal, muito legal. Denis, é é uma uma honra, de verdade, assim, quando eu mandei mensagem para Denis Venosa, né, vamos fazer e tal, quando ele respondeu que vocês viriam, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus do céu, nossa senhora, eu fiquei muito feliz, de verdade. Assim, É um prazer, é uma estou satisfação. tietando mesmo, porque é sobre isso. E por que eu estou tietando? Se você for mais jovenzinho, talvez nem te toque tanto o coração quanto nós todos aqui, que crescemos lendo as obras-primas do Dr. Silvio Venosa. Eu aprendi, a gente estava dizendo aqui, né, que tem gente que dorme, acorda, vai pro banheiro, não é? Lendo, junto com o professor Silvio Venosa. Então, assim, é um amor muito grande. E esse podcast, ele nasceu de uma ideia apaixonada. Eu sou muito apaixonada, sabe, pelo direito, por este universo jurídico, porque eu acho que nós temos uma missão, né? Uma missão de impactar vidas, missão de resolver problemas, o senhor tem uma missão tão linda, né, de ensinar pessoas. Então, assim, apaixonados que somos, fico muito feliz de recebê-los aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua oportunidade, magnífica oportunidade. Obrigada. Então, vamos lá. Professor, por favor, conte para nós como foi que o senhor olhou para o direito e falou, é aqui que eu quero estar? Olha, quando a gente está no curso médio, a gente fica pensando o que vai fazer, onde vai estudar. Mas durante todo o curso médio, eu ia muito bem em literatura, em português. Na época nós tínhamos latim, imagine que eu tive latim 7 anos. Uau. 4 anos de ginásio e 3 anos de colégio. Eu tive francês na escola também 7 anos, inglês, todos esses anos, mas matemática e ciências exatas não davam. E o meu pai era advogado, não é? Então aí já tem uma explicação, né? Pronto. Porque o meio dele era um meio jurídico.
Então, os amigos dele, os relacionamentos eram todos de juízes de juízes e advogados, né? Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não quero ser advogado. Eu quero ser juiz e escritor de obras jurídicas. E cá estamos. Ai, que lindo. Né? Que lindo. Verdade. E quando a gente fala sobre isso, né, essa questão do pai que inspira e tal, acho que tem muito a ver também. Teremos um encontro emocionante. Quando a gente fala de pai que inspira, né, Denis, eu acho que tem muito a ver também com isso que a gente estava conversando até antes de nós começarmos, né? Você ainda que não tenha ido para o lugar, para o direito, né, fazer nos bancos acadêmicos ali a faculdade de direito, mas não teve jeito, né? Cá estamos mais uma vez e foi muito legal você contar como foi essa descoberta do quão grandioso é o papel, né, do professor Silvio neste mundo jurídico, né? E conta como foi que você entrou para o mundo jurídico. Eu inicialmente, quando eu fazia alguma amizade na área do direito, né, com algum advogado, geralmente estudante ainda de direito, e quando eu comentava sobre o meu pai, eu via a reação das pessoas de uma forma emocionada, de um ar fã assim, muito grande, que até me estranhava, porque na minha área, marketing... Você sempre foi do marketing? Sempre fui do marketing. Então, por exemplo, Philip Kotler, Washington Oliveto, Nizam Anais, são grandes, né, marqueteiros, mas a gente não tinha uma relação de ar fã, só de admiração. E no direito eu percebi que isso era diferente. Do meu universo, acho que a única coisa que eu associava era como um pastor de igreja, alguma coisa assim, né? E o meu pai, num determinado momento, eu comecei a fazer... Eu fiz um tempo de administração, decidi parar e mudar. Nessa migração, o meu pai fez de tudo para que eu fizesse direito. Ele... Tentei, não é? Não foi por falta de tentar. Tentei, né? E aí, quando eu falei que eu não iria fazer, né, e ia fazer marketing, eu acabei me formando na SPM, ele falou assim, um dia você ainda vai fazer direito. Quase. Jogou a praga. E aí eu brinco que os acasos da vida, nossos caminhos profissionais se cruzaram e hoje, de alguma forma, eu me sinto fazendo direito, claro que ainda que só no âmbito do direito civil, mas por fazer as lives com ele, por gravar os cursos online com ele, por editar todo esse material, Nossa, eu acabei me transformando num aluno dele. Privilégio, né? E hoje ele é um dos meus professores da vida, assim, dos maiores professores da vida, e hoje eu consigo entender o porquê que os leitores dele, né, especialmente, porque por onde ele ficou mais conhecido, amam tanto ele, né? Professor, nesse momento que o senhor decidiu que iria para a magistratura, como foi do momento em que o senhor decidiu até o momento que o senhor entrou? 5 anos de faculdade que eu estava me preparando para ser um jurista e não para ser advogado. Porque eu via as agruras que o meu pai passava como advogado, porque o advogado está sempre à beira de um ataque de nervos. É verdade. Vou ganhar, vou perder, vou informar o cliente, perdemos, como é que eu informo o cliente? Ganhamos. E o cliente falou, cadê o dinheiro? O dinheiro demorou 5 anos. Então eu falei, não, esta vida... Não é para mim. Não, eu vou ser juiz que vai dar tempo de eu escrever e vai fazer com que eu ganhe experiência para poder lecionar e escrever. Ou seja, o senhor traçou o objetivo, Então, traçou a estratégia ali, sim. E eu não quis ficar. Quando eu passei no concurso da magistratura, e eu fui um dos mais jovens juízes, tinha só um colega meu que tinha 1 mês mais novo que eu. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 25 anos, que é a idade mínima, não é? Então eu fui assumir a minha primeira comarca, eu já estava em casa.
literalmente em casa, sem nenhuma dificuldade. Mas eu sempre fui alguém do asfalto, né? Paulistano. E a primeira audiência, não esqueço, a primeira audiência que eu fiz na cidade de Monte Aprazível, onde eu fui nomeado para ser... Foi o meu primeiro cargo. Eu não quis ficar na Grande São Paulo, porque eu sabia que a verdadeira escola do magistrado era no interior, nas pequenas cidades. Por quê, doutor? Porque você atua na população. Você sabe que não pode permitir quem dirija embriagado, porque você condena quem dirige embriagado. Você sabe que não pode brigar no bar, porque o juiz é bravo, vai prender. Não é? Então você atua na pequena comunidade. E ali é a verdadeira escola do juiz, que você faz tudo. Eu vou lhe contar duas questõezinhas da minha estreia. Eu assumi em Monte Aprazível, e ali tinha um hotelzinho, o hotel da cidade, muito simples, onde eu fiquei hospedado, que ficava morando lá, porque eu estava assumindo. E o juiz tinha que, na época, quando você assumia, você não tinha capacidade e competência para todos os processos. Precisava de um outro juiz que supria a competência. Em questões de família, questões indisponíveis. Mas o juiz que fazia isso estava gripado e doente. Ele não podia ir. Então eu fui nomeado numa sexta-feira. Numa segunda-feira estava abrindo uma audiência trabalhista, que na época a gente já fazia trabalhista, porque não tinha justiça trabalhista no interior. E era questão de um empregado de fazenda, que era um retireiro, e que ele atrasava no retiro. Aí eu descobri que o retireiro é o que tira leite das vacas. Eu ia perguntar para o senhor, o que é um retireiro? Eu tive que perguntar. Eu fazia audiência com o meu escrevente do lado, na máquina de escrever. Que computador, nada. Eu perguntei, o que é retireiro? Ele tira leite das vacas. Muito bem, o senhor era retireiro. E por que o senhor, falando com o patrão, mandou embora? Porque ele se embriagava, chegava tarde para retirar leite e as vacas ficavam com curso, os bezerros ficavam com curso. O que é curso? Diarreia, doutor, diarreia. E assim que foi a minha grande estreia. Eu aprendi o que era retireiro e que se os bezerros mamassem demais, eles teriam diarreia. E aí o senhor com 25 anos, aprendendo, nossa, que maravilha. Aí, acho que nessa noite, na noite seguinte, eu estava no meu hotelzinho lá, eu ouço uma batida nada sutil na porta, acho que era umas 2 horas da manhã. Bum, 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 bum. Eu, com sono de pijama, eu abro a porta, tinha 2 soldados, o sargento e um cabo. Eu falei, acho que eu estou preso. Aí eu me lembrei, não, mas não estou preso, eu sou juiz da cidade. O que aconteceu? Doutor, nós temos um problema, um menor está fazendo cavalo de pau em cima da praça, subindo na Fonte Luminosa. Ele é menor. Vocês não fizeram apreensão? Não, doutor, ele é filho do gerente do Banco do Brasil. Ai, meu Deus. Aí eu me vesti, pus paletó e gravata às 2 horas da manhã, vocês vão lá comigo. Aí o carro estava com fusquinha, andando a alta velocidade na praça, todo mundo batendo palma, ele subia, entrava na água. Superstar. Eu falei, vocês vão aprendê-lo agora por ordem minha, vocês vão levá-lo para uma cela, coloca na cela reservada para menores e amanhã de manhã eu falo com o pai dele. Essa foi a minha estreia como magistrado. Fortes emoções. Fortes emoções, que de direito mesmo não tinha muito, mas tinha tudo, né? Porque eu tinha que aplicar alguma coisa. Porque no interior, quando você tem uma cidade muito pequena, você é juiz menor, juiz eleitoral, na época juiz trabalhista, juiz corregedor de cartórios, é tudo. Essa é a verdadeira escola do juiz. Por isso que o juiz deve fazer a carreira começando numa cidade pequena, porque é lá que ele aprende mesmo. Se ele já é do interior, para ele é mais fácil. Mas para quem viveu sempre no asfalto, e principalmente hoje com as facilidades de comunicação, o juiz aprende demais nas pequenas comunidades. É muito rica essa conversa, porque assim, quando a gente
quando eu idealizei o Fala Direito, eu pensei justamente nisso, de trazer várias realidades para debate, para a gente conhecer, para a gente mapear a mente, né, dessas pessoas que são tão brilhantes e impactam tantas pessoas. E aí, quando o senhor conta, nossa, é muito rico, né? E com toda essa generosidade, sabe? De contar as meninas. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Nesta altura, o senhor já tinha o plano traçado de que iria ser escritor também. Também, eu só não sabia quando, mas quando eu tivesse a maturidade suficiente. Isso fica para os meus colegas também, que estão recém-formados. O curso de pós-graduação não é uma complementação simples do curso de bacharelado. O advogado que se forma com 22, 23 anos, ele não está preparado por uma pós-graduação. A pós-graduação é uma maturidade dentro do direito. Então, não adianta você saber tudo tecnicamente se você ainda não viveu o direito. Por isso que os pós-graduandos devem ter uns 2, 3, 4 anos de prática para depois fazer uma pós-graduação séria, não é? E porque hoje a pós-graduação tem qual a finalidade? Academia. Uhum. Senão, qual é a finalidade da pós-graduação? Uma satisfação pessoal? Talvez, para alguns. Mas para outros, não. Então, fazer da pós-graduação como mesmo uma doutrina importante para a vida, não é? E hoje os cursos de pós-graduação aí se multiplicam, pode-se escolher dos melhores aos não tão bons, mas a verdade é que eu só me senti com maturidade para escrever depois de ter lecionado uns 10 anos. Professor, uma coisa que eu sinto muito forte no coração é o tamanho da responsabilidade que nós temos. Aí eu coloco todos nós que estamos dentro desse universo jurídico. Quando o senhor fala da maturidade, isso está muito relacionado a ter responsabilidade, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vê muitas pessoas irresponsáveis para ensinar, irresponsáveis para escrever, irresponsáveis até para passar uma mensagem para o próximo, né? E quando foi que o senhor viu que o senhor estava pronto? Eu já lecionava há mais de 10 anos nas FMU, nas faculdades metropolitanas, acompanhando as classes, né? Eu pegava o primeiro ano e ia até o quinto. Às vezes não pegava o quinto, porque tinha um professor, meu amigo, que queria dar sempre família e sucessões, então ele me deixava. Falava, agora você volta para o primeiro. Mas era para ser assim. E a partir daí eu tinha as minhas anotações, eu falei, bom, mas aí eu vou voltar um pouco para trás. Quando eu estava na faculdade, na USP, nossa velha e sempre nova academia, eu tinha 2 grandes mestres de Direito Civil em São Paulo. O professor Washington de Barros Monteiro e o professor Silvio Rodrigues. Os 2 mestres de São Paulo. Nunca se deram muito bem doutrinariamente, mas se respeitavam muito. Então, os meus colegas alunos, meus colegas de ano, ou de um ano à frente, ou de ano atrás, levavam sempre embaixo do braço um livro cor de abóbora, que era do Washington de Barros Monteiro, ou azul, que era do Silvio Rodrigues. Aí eu falei, olha, um dia eles vão carregar meus livros verdes no Brasil inteiro. Demorou 20 anos, mas aconteceu. E o senhor estava me contando que as pessoas não só carregam os seus livros, como deixam os livros caírem no chão quando encontram com o senhor. Não é verdade? Isso aconteceu num elevador lá de casa, em São Paulo. Estava subindo uma moça que eu não conhecia, eu cumprimentei, boa tarde, boa tarde. E ela estava com vários livros, um deles era o meu. E eu falei, você estuda direito? Estudo. Aí eu sou o professor Silvio Venosa. Aí caiu tudo. Ai, meu Deus do céu. E um outro caso que você contou, né, Denis? Foi de uma colega sua que também, quando você citou, pode ser que você conheça o meu pai, né? Muito humildemente. E o que aconteceu? Ela começou a chorar copiosamente, soluçar. A gente estava até do lado, o irmão dela estava junto e ele não estava entendendo nada, o porquê que ela estava chorando ali. E quando ela se recuperou, ela falou, nossa, eu acordo com seu pai, eu vou dormir com seu pai, eu vou ao banheiro com seu pai.
eu almoço com seu pai, eu janto com seu pai, eu carrego seu pai para todos os lugares que eu vou. A gente estava na praia e o assunto veio justamente porque ela falou, era um Réveillon, estava todo mundo curtindo na praia e ela tinha acabado de aparecer ali. Ela falou, não, é que eu estou estudando. Aí eu perguntei por que ela estava estudando, né? Se era vestibular. Ela falou, não, é que eu estou no primeiro ano de Direito, eu estou estudando para a faculdade. Aí que eu comentei e ela falou, eu estava com seu pai durante o Réveillon todo aí e ela chorava demais. Nessa altura, Denis, quando o professor estava escrevendo o seu primeiro livro, você já existia? Já existia, porque eu acho que ele começou a escrever em 83, se não me engano. Eu já existia. Né? Mas você era jovenzinho, né? Eu sou de 81. Bem bebezudo. Era bebê. E até os primeiros livros, né, tem ali, em algum deles, uma dedicatória para mim, né? Tem para os meus irmãos também. Cada livro ele dedica para um dos filhos e tudo mais. Mas eu já vi, assim, eu via ele trabalhando nos processos. Ele trabalhava muito em casa, né? Quando eu ficava com ele aos finais de semana, porque meus pais divorciaram quando eu era muito, muito criança ainda. E eu via ele lá no meio de um monte de processos. Então aquilo, eu acostumei muito a ver ele ali, focado, escrevendo. Um processo em volta. Ou escrevendo ali as sentenças, analisando os processos, ou escrevendo os livros. E aí, professor, quando saiu este primeiro livro, aí depois o senhor não parou mais? Na verdade, o livro era do tamanho de um tablet. Ele era pequeno. Tchuquinho assim. Verde claro, sempre foram verdes. Não tem nenhuma conotação, né? O fato dos meus livros serem eu ia te perguntar, eu não sei. Por que verde? Por causa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá explicado. Agora entendi. Com todo o respeito daqueles que usam preto e branco, tricolor, eu nasci assim, né? O que eu vou fazer? Uma família essencialmente de 4 avós do sul da Itália, então não tinha muita escolha. Não tem por onde fugir, né? Não tem muita escolha. Então, era um livro pequeno, não era coleção. A verdade, eu fui escrevendo sobre o Código Civil até que chegou a hora de aprovação, no ano 2000, do Código, que entrou em vigor em 2002, né? Que foi promulgado em 2002. Aí eu fiquei na encruzilhada. Continuo com meus comentários sobre o Código de 16 ou vou para o Código de 2002? Porque, na época, discutia-se se o Código ia entrar em vigor ou não. Eu estava na faculdade bem nesse momento. Falei, oh, meu Deus do céu, então, e agora eu vou vai pra entrar, onde? vai não entrar. O deputado que tinha apresentado o projeto fazendo força, muita gente no Congresso que não queria que aprovasse o Código, mas, finalmente, um mês antes, decidiu-se que ia ser promulgado. E aí eu reescrevi, eu me fechei num apartamento que nós tínhamos em Santos, levei todos os livros que interessavam para lá e completei toda a coleção, já de acordo com o Código de 2002. Uau. Quando o Código entrou em vigência, eu já tinha 7 volumes publicados. Eu me recordo que a editora fez uma edição bonita com uma caixa, verde, escura, formava uma figura, juntando os livros, formava uma figura romana, e na época levou aos ministros do Supremo Tribunal, Uau. Que fui o primeiro a comentar o Código de 2002. Por isso, não só por isso, mas esse foi um dos motivos também que marcou tanto a mim e aos meus colegas de faculdade, porque é isso, o senhor foi um dos primeiros, a gente estava ali, estávamos todos, meu Deus, mas vai para cá, vai para lá, e a gente já estava prestes a se formar, e o código, todo mundo se deleitou na obra do E veja, a minha obra vai entrar na 25ª edição, Nossa. Juntamente com a idade do Código, né? Uhum. Mas a primeira edição ainda era com o Código de 16. A partir da segunda edição, já veio com o Código de 2002. E agora, com a reforma do Código, eu não sei se terei forças e tempo. Terá. Porque precisa tempo e capacidade e força.
de comentar todas essas alterações, algumas boas, muitas não muito boas, que mandaram para o Congresso. Mas como o Congresso está tão ocupado com outros assuntos, eu acho que eles não vão mexer no código tão cedo. Eu ia perguntar isso para o senhor. O que o senhor acha? Primeiro, o que o senhor acha das propostas que foram feitas? As propostas eram para a reforma pontual do código. Mexeram em 1/3 do código. É um código novo. Com isso, perde-se a unidade que foi criada, que foi feita com o nosso grande mestre Miguel Reale, e nós vamos ter um código que corre o risco de ser visto como uma colcha de retalhos. Já li várias vezes as mudanças, sei exatamente o que eles pretendem com uma, não entendo outras, mas vai obrigar que eu faça toda uma reestruturação, tenho que reescrever pelo menos 80% dos meus livros. Por isso que eu não sei se eu terei tempo ou força. Professor, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é o processo do senhor desse estudo, bem como da escritura, de colocar no papel tudo isso que o senhor conhece. Porque assim, a gente tem aquelas visões romantizadas, né, dos filmes americanos, que as pessoas sobem numa montanha e ficam numa cabana e chove lá fora, né, como é o processo para o senhor? Olha, eu e o computador hoje, né? Simples assim. No passado era a máquina de escrever. O primeiro volume eu escrevi na máquina de escrever e de medo de perder os originais, eu tirava a cópia com papel carbono, já imaginou? Porque, na época, a minha querida colega Maria Helena Diniz tinha perdido os originais de um dicionário de direito que ela escreveu, que um motoqueiro teve um acidente e perdeu os originais dela. Nossa. E ela não tinha cópia. Olha. Então, eu fazia pelo menos 2 cópias, aquele papel para lá, papel para cá, coisa horrorosa. Hoje eu gravo em 3, 4 lugares para não perder. É mais fácil. E está na nuvem também, na nuvem, né? E o senhor, ele entra num escritório, na frente do computador, fim. Tenho que falar sobre... Eu vou dar um exemplo. Por favor. Foi promulgada ontem, então vou lembrar os nossos amigos que estão nos assistindo. Ontem foi promulgada a nova lei dos seguros. O presidente, mesmo com dor de cabeça, acho que tanto que apurrinharam o coitado do presidente, que ele sancionou a lei. É um estatuto de seguros que revoga toda parte do código. A partir daqui um ano, porque a vacatio legis desse estatuto de seguros de um ano a partir de ontem, portanto vai entrar em vigor no dia 11 de dezembro do ano que vem. Nós temos os seguros regulamentados todos por essa lei, não mais pelo Código Civil, que, aliás, já tinha várias sugestões de modificação. Estou falando da colcha de retalhos, aí mais um exemplo. A editora me ligou na metade de novembro, professor, nós vamos ter que mudar o artigo 34 do livro de contratos. Vocês que têm meu livro aí, vejam o artigo 34 de contratos, que é contrato de seguro, que vai entrar um novo Estatuto dos Seguros. Mas como vai entrar no fim do ano? Ele falou, como tudo, todos os anos. Eu costumo dizer ao pessoal da editora que o escritor jurídico brasileiro, antes de tudo, um forte, parafraseando os sertões, não é? Porque você nunca sabe que lei que vai mudar. Mudou a lei, eu tenho que mudar tudo. Não. E não adianta mudar só um artigo, porque ele reflete nos outros. Tudo. Então, a editora, nós já tínhamos mandado para a editora, vai voltar, só vai ter que mexer no artigo, modificar o artigo. Eu falei, não vou ter que modificar o artigo. Vou ter que escrever tudo de novo, porque mudou tudo. Toda a estrutura modificada. Bom, acabei de entregar esta semana. Em 10 dias, escrevi 42 páginas. Em 10 dias, professor? 10 dias. Reescrevi todo o contrato de seguro. Vocês vão ver aí na edição de 26, a 26ª edição, já está com os seguros novos. E faço aqui uma propagandazinha do nosso Manhã com Venosa, não é? A próxima Manhã com Venosa eu já vou falar sobre a nova lei de seguros. Manhã com Venosa todas as terças-feiras, às 8h30 da manhã.
imperdível, no caso, imperdível. Então, o texto vai saindo, não é? Uhum. Vai saindo. Aqui, Nossa, e ali. o senhor deve ter muito repertório, né, professor? Tipo, muito repertório. Mas assim. eu confesso que eu só vou buscar a doutrina ou alguma coisa de jurisprudência se me der dúvidas. Que normalmente o texto sai fácil. É, o senhor, imagina, nossa Sai senhora. fácil. Muitos anos de prática, né? Professor, Eu sei. o senhor estava dizendo que dessa questão da maturidade para fazer algo, né? O senhor vê diferença entre esse momento lá atrás, quando o senhor iniciou, e o momento que estamos vivendo hoje? Muita diferença. Muita diferença porque no meu tempo de faculdade havia um respeito honorário pelos nossos mestres. Eu fui aluno de Miguel Reale. Eu fui aluno de Goffredo Silva Teles. E hoje a gente não nota mais esse respeito, mesmo porque não tivemos quem substitui esses nomes que eu falei. É verdade. Então nós estamos pecando por uma falta muito grande de criatividade. E hoje, olha, com todo o respeito aos meus colegas, mas há muitos livros que são meras cópias daquilo que já existe. E o meu texto nunca pode ser um plágio, porque eu nem sei se alguém já escreveu sobre o que eu estou escrevendo. Então nunca tive problema de plágio. Enquanto que temos casos concretos de cópias de livros, né? Que são tidos como originais, quando na verdade não são. E hoje o livro está numa posição muito secundária, não é? É verdade. Porque o aluno que tem prova sobre uma determinada técnica de direito, uma parte de obrigações, uma parte de contratos, ele vai para a internet estudar. Ele não compra o livro para estudar. Ele fica sem ter um estudo ordenado. Uhum. Porque nós, juristas, temos que ter uma noção, uma visão universal do direito. Porque quando chega alguém com um problema, o problema dele pode ser de direito penal, mas tem todo um círculo de direito processual, de direito civil, que tem que ser conhecido. É como o médico, não é? Uhum. O médico não pode ser especialista só em unha e achar que todas as doenças são da unha. Ele precisa conhecer o organismo todo. Uhum. Então é um universo do médico complexo, não é? E nós, juristas, temos o universo do direito. Eu sou civilista, sou especialista em direito civil, mas tenho obrigação de conhecer a base de todas as outras matérias. E isto que está faltando, talvez por culpa dos próprios professores que não têm essa formação. Está faltando nas escolas. Professor, e acaba que essa formação ela é muito falha desde a base, né? Desde a base. A gente tem analfabetos funcionais. É falha desde o curso primário, né? Sim, sim. Porque hoje nós temos muitos alunos que chegam à faculdade e não entendem o que leem. Verdade. Verdade, muitos. Não entendem o que leem. Muitos. Professor, quando eu ouço o senhor dizer dessa questão do livro e do gap enorme que existe, né? Mais uma vez, eu lhe admiro. Porque quando vocês hoje estão na internet, né, fazendo as lives, 150 lives já, né, deles? 150 lives, 150 semanas consecutivas. 150 terças-feiras às 8h30 da manhã, né? Inclusive Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversário. Tipo, não importa, não importa. Todas as terças. Mais uma vez eu fico, assim, encantada, porque vocês estão fazendo um movimento de trazer todo este conhecimento para o digital. Ou seja, tudo bem, entendi. Vocês não vão ler? Mas tá aqui, ó. Tá aqui o meu curso online, tá aqui tudo sistematizado para que você compreenda e tá aqui o meu compromisso com esse ordenamento jurídico, né? Nessas terças-feiras que não falha. São 150. São 3 anos já, né? Exatamente, são 3 anos. Então, assim, primeiro, meu parabéns, porque eu acho o trabalho de vocês brilhante. E aí eu queria entender, professor, talvez aqui, acho que até a pergunta é sua, Denis. Qual foi o momento que você olhou, né, para tudo isso e falou assim, poxa vida, vamos
vamos levar para a internet, né? Vamos trazer esse conhecimento todo empacotado de uma outra forma, porque agora estamos vivendo um novo momento. Enfim, como foi essa não sei nem se é transição, porque os livros não deixaram de acontecer, né? Não é uma transição, mas essa nova etapa, essa nova camada, enfim, como foi isso, Denis? Imagina que na história o meu pai vendeu mais de 2 milhões de livros, né? Que acho que é um recorde no direito, ainda mais num país como o nosso, ainda mais em se tratando de um livro técnico, né? Que já tem um público muito mais restrito. E ele vinha comentando sobre a queda de vendas do mercado como um todo, né? Brutal, né? O que antes vendia milhares, né? Passou a vender muito pouco, e eu vi ele reclamando também da formação, né, dos operadores do direito, juízes que dão decisões erradas, sem embasamento, advogados que desconhecem o direito e tudo mais. E aí, nesse momento, como eu já auxiliava ele com algumas coisas, com as palestras e tudo mais, eu falei, pai, eu acho que o mundo mudou. Infelizmente, as pessoas realmente não leem mais, especialmente no direito, que é muito importante a leitura. Eu acho que a gente precisa... Você já deixou um legado muito grande, escrito. Eu acho que a gente precisa, enquanto você tem gás, a gente deixar um legado também digital para as próximas gerações. E aí que eu sugeri para ele, né, da gente abrir o canal dele no YouTube. Quando isso aconteceu, Denis? Isso aconteceu em 2019. Show. E aí, num primeiro momento, a ideia era fazer um podcast, que a gente começou com Café com Venosa, como a gente está aqui, né? E logo depois entrou a pandemia. E meu pai morando em Campinas, grupo de risco, eu em São Paulo, e eu tinha acabado de comprar, um pouquinho antes da pandemia, um curso do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento, justamente pensando em lançar um curso online do meu pai. Fui ver qual que era o melhor curso para isso, descobri lá o Érico e comecei a estudar. E calhou de entrar a pandemia, então eu pude me dedicar muito ali. E no final de 2020, a gente fez o nosso primeiro lançamento do curso Contratos com Venosa. Foi um desafio muito grande, porque eu tinha que fazer meu pai acessar os aplicativos, o Zoom, que era uma novidade naquela época. E eu vou te falar, para mim é difícil, não é fácil, não é fácil, meu Deus do céu. E eu não podia encontrá-lo, né, por conta da pandemia. Então, na distância, né? Era na distância. E foi um grande desafio, mas vencemos as barreiras tecnológicas, e eu acho que ali foi o início de tudo. Eu acho que a gente está conseguindo aí, aos poucos, porque também precisa pensar como um negócio, né? Você vê, a gente tem todas essas terças, elas são aulas gratuitas, e essa é a contribuição que a gente deixa para todos. Isso é aulas de verdade, né? Saber que tem alguém no Amazonas e no Rio Grande do Sul me ouvindo. Sim, nossa. Às vezes em Angola e Moçambique. Uau! Ou Porto, ou nos Estados Unidos, porque ele sempre abre vendo do local de onde as pessoas estão. E aí, com isso ele consegue, é o que ele falou, ele chega em todos os cantos do Brasil, alguns outros lugares do mundo, né? E o professor tem uma figura muito carismática, né? É gostoso de assistir, assim. E como foi pro senhor esse momento de começar, né, a usar os aplicativos, a falar com uma câmera, a gravar vídeo, a fazer live? Como foi? O senhor curtiu o movimento? Eu sempre imaginei
que a tecnologia ia chegar a esse ponto e ultrapassar. Aham. Nós ainda não falamos de inteligência artificial. Exato. E, para mim, eu vou recebendo tudo isso com a maior normalidade, enquanto meus colegas... Eu fui um dos primeiros que levava notebook no tribunal e julgava lendo no notebook. Aqueles notebooks Sim. grandes ainda, Pesados. branco e preto, não era colorido. Mas foi um dos primeiros que eu levava meus votos para ler no notebook. Depois, o tribunal começou a dar notebook para todos, não é? Então, eu recebo a tecnologia com muita alegria e muito respeito, porque a tecnologia tem que ser respeitada. Nossa, né? Quem desrespeita a tecnologia se perde totalmente em fake news e tudo mais. Então, há algo que nos preocupa, que é a responsabilidade de programas como o nosso, daquilo que nós falamos, que fica marcado. Porque muitos dos programas que estão por aí, eles propagam inverdades perigosas. Né? Isso que é verdade. É verdade. Professor, então, essa jornada foi divertida para o senhor? Sempre divertido. Sai um texto novo, sai um programa novo, eu quero ver como é que funciona. Então, não vou saber nada. Aí pergunto para eles, como é que eu faço aqui? Mas eu gosto e me adapto muito bem às novas realidades tecnológicas. E vem muita coisa por aí ainda. Nossa Senhora, como o senhor disse, a gente nem começou a falar de inteligência artificial, né? E eu acho que essa parceria de vocês é um super poder muito grande para ambos, né? Porque ter o Denis cuidando, né, tão carinhosamente dos negócios voltados para o mercado digital, acaba que potencializa e, como você falou, né, de uma maneira tão linda, deixa esse legado, né, atingir outros lugares que talvez não atingiria se ficasse só nos livros físicos, né? E então, esse legado que temos hoje aqui, ele tem aí muitos anos pela frente, né? Porque tem tudo que o senhor já construiu, tem o que está sendo construído e essa internet que é infinita, né? Traz para nós uma capilaridade absurda, claro que sempre com muita responsabilidade. Professor, eu tô aqui real, assim, eu tô em esse. Deixa eu fazer uma pergunta, senhor. O senhor falou da inteligência artificial. No seu dia a dia, o senhor usa? Não. O que me amedronta é a inteligência artificial para o julgador. Porque cada processo tem por trás de si um drama. E esse drama não pode ser resolvido matematicamente no algoritmo. Como é que a inteligência artificial, por exemplo, vai decidir numa guarda de filhos? Está tudo programado? Não, Antônio e João vão ficar com o pai, Antônio e João vão ficar com a mãe? Ou o juiz tem que conversar com Antônio e João para ver com quem que eles ficam? Então, há determinados processos que eu vejo que não tem a mínima possibilidade de ficar com a inteligência artificial. No direito tributário é muito mais fácil. O tributário é matemático. Pagou imposto, não pagou imposto, tem multa, não tem multa, tem desconto, não tem desconto. Está tudo lá. Aperta um botão, sai a sentença do direito tributário. Mas no direito de família, como vamos fazer? E no direito normal também, todas as ações de despejo são iguais. Em cada 10 ações, 9 são iguais, mas tem uma que não será. E que o juiz precisa atuar diretamente. Então, eu me amedronto com aqueles que defendem a inteligência artificial para fazer tudo. Na medicina, a inteligência artificial pode resolver as questões psicológicas, psiquiátricas. Então, nós temos algo muito sério para estudar ainda pela frente, não é? E, professor, quando o senhor fala do novo projeto do Código Civil, as questões de inteligência artificial foram previstas? Foram. Lá? E o que o senhor acha? Foram. Estão engatinhando ainda, mesmo porque nós não temos uma certeza de como elas vão operar ainda. Então, vamos esperar ver o que o Senado e a Câmara vai decidir.
eu preferia que eles decidissem isso com muita calma e consciência, nada de pressa. Nós não temos pressa disso. Uhum. Por quê? Isso tem que ser feito com muito cuidado, não é? Porque nós não podemos colocar essa inteligência artificial de forma desordenada. É claro que ela vai auxiliar muito, não é? Em alguns campos jurídicos será fantástico, como em alguns campos da empresa é fantástico, mas nem tudo, não é? Nem tudo. Professor, hoje, quando a gente pensa em acessar o senhor, né? A gente tem, como a gente está falando aqui, as lives com o senhor, às terças-feiras, né? No seu perfil de Instagram. Qual que é o perfil do senhor, doutor? Qual que é o meu perfil? @Silvio Venosa, é sempre no Silvio Venosa. Então, hoje as lives elas são transmitidas para o YouTube, para o Instagram, para o LinkedIn e para o Facebook, tá? E ele também está no TikTok. Ele nem sabia que estava no TikTok. Agora ele vai contar. E aí, ele nem sabia, aí um dia ele foi abordado por um juiz na rua. Foi no juiz de casamento. Foi no casamento do meu filho, o casamento civil de um dos meus filhos. Isso. Ele fez o casamento, levou o livro lá, fez o casamento, e na hora de eu me despedir, o oficial do juiz falou, vejo muito o senhor no TikTok. Falei, no TikTok? Então, é sempre @Silvio Venosa, todas as redes sociais. Então, só procurar @Silvio Venosa. Mas eu quero falar aqui não só sobre as redes sociais, que inclusive, imediatamente, né, caso não façam parte, mas quero falar do curso que o doutor tem hoje, que é Contrato com Venosa. Esse já estamos na 3ª edição, né? Não, já estamos vamos para a 9ª turma. A nona turma. Quantos alunos hoje? Eu não tenho de cabeça, mas eu acho que são em torno de 250 alunos. Uau! E é um negócio que começou, né, pequenininho, tá tomando corpo. Para esse ano de 2025, a gente pretende lançar outros cursos além do contrato. E quem são os alunos desse curso? Advogados. Para quem é? É para advogado? É para advogados, especialmente advogados assim que já tenham trilhado um pouquinho, né, a jornada deles ali. Tá. Então, que já tem ali pelo menos uns 4, 5 anos de formado, esse é o foco principal. É o perfil, né? É o perfil. Claro que a gente acaba atraindo estudantes de direito, acaba às vezes tendo até pessoas que não são do direito, por se interessarem por contratos ou por mexerem muito com contratos. Então a gente tem alguns alunos assim, mas o foco é para esse advogado que já trilhou um percurso, ele quer uma especialização, né, em contratos. Eu diria que o curso é praticamente uma pós-graduação. Eu ia perguntar isso. Quando vocês pararam e falaram assim, ok, vamos fazer um curso online. Você falou que devorou lá o curso do Érico Rocha. Falei, vou fazer um curso com meu pai. Qual foi o ímpeto que vocês tiveram? A gente vai falar por que nasceu este curso com esse nome, com esse perfil? Conta. Aí foi assim, foi quando eu cheguei, fiz uma reunião com meu pai, falando, pai, eu estou estudando aqui o marketing digital para lançamento de curso, eu queria lançar seus cursos e tudo mais. Aí eu perguntei para ele, para quem o seu coração bate mais forte? Foi algo visceral mesmo. Foi. Para quem você gostaria de falar? Porque eu sei que você fala com todos os operadores do direito, de uma maneira geral, mas assim, se você no marketing é muito importante a gente ter uma segmentação, né? E aí eu falei, quem seria de todos ali? Ele falou, pro advogado. Que legal. E aí, você vê, ele não queria ser advogado, pois mas ele quer ensinar para advogado. Por quê, né? doutor? Porque eu sei todas as agruras que o advogado passa. Eu sou filho de advogado. Então, essa escola com meu pai foi fantástica. Eu falei, não, eu não vou ser advogado para sofrer como ele, não. Eu vou ensinar os advogados, é mais fácil. Que legal. E aí, perguntei para ele, bom, você tem aí um curso inteiro de Direito Civil, mas a gente precisa começar com o que mais mexe com o teu coração aí para você ensinar agora. E aí ele falou, contratos. E foi assim que a gente definiu que o primeiro curso seria
contratos, né? Contratos convenosos. E dá para entrar e comprar esse curso tipo, agora, se eu quiser? Como é que funciona? Não, a gente faz em turmas, né, em lançamentos. A gente vai ter agora um lançamento em janeiro de 2025. Janeiro é importante, né? Próxima... Sabe aqueles contratos equivocados que você anda? Enfim, vamos parar com isso, né? Janeiro tá aí. Exatamente. Aquela resolução de ano novo. Esse ano eu vou me especializar, aí, é a oportunidade. É a oportunidade. Porque a gente, o meu pai, ele atende muito, ele faz ainda muitos pareceres, consultas jurídicas, ele ainda atua, é uma parte ainda mais acadêmica, né? E como eu acabo participando ali das reuniões com ele, ele pede para que eu esteja junto e tudo mais, nas reuniões online, eu percebo que tem muita coisa errada, sabe? Os próprios advogados que chegam para consulta, às vezes, desconhecem ele e depois ele vai me comentando tudo que acontece. Então, a gente precisa melhorar a formação desses operadores do direito, né? Então, essa é a nossa missão, né? Com o curso, com as lives gratuitas, com tudo, é melhorar a formação para que a gente tenha mais justiça no nosso país, né? Porque acaba que reverbera tanto, né? É verdade. Quando eu me aposentei, eu entrei para o Corpo de Advogados, um dos maiores escritórios do Brasil, que é o Demarest, antigo Demarest Almeida Demarest. E o juiz estadual, principalmente, ele fica muito preso a questões locais, a questões de terras, né? O Demarest é um escritório empresarial. E isto abriu demais o meu horizonte porque eu passei a ser também um advogado de empresa, não é? Mas eu sempre falei, eu estou aqui e só faço aquilo em que eu acredito. O que eu não acredito, eu não participo. Até hoje, né? Até hoje eu penso como juiz. Se eu não tiver convicção do que vou defender aquilo que eu falei contrário, eu nunca faço. Né? Então o senhor teve a sua fase de advogado. Sim, mas nunca nessa fase de franco atirador, né? Defender qualquer causa. Eu me lembro que assim que eu assumi o meu cargo de advogado lá no Demarest, chegou um caso em que era para impugnar um mandado de segurança que um paciente havia conseguido de uma prestadora de serviços médicos de ficar na UTI. Era para dizer que ele não tinha direito à UTI. Eu falei, isto eu não faço. E o rapaz que foi me levar o caso falou, doutor, quanto tempo vai levar para eu falar isso também? Uns 30 anos, eu falei. Não é simples assim, não. Você sabe que nessa questão, né, que ele falou, e é muito assim mesmo, e eu acho que para mim isso é um exemplo, aí também como filho, né, de valores morais, de ética profissional, desde criança. Por exemplo, eu já tive algumas situações que, por exemplo, meu pai foi parado pela polícia, às vezes porque ele estava numa velocidade um pouco acima e tudo mais, e ele pegava a multa. Ele poderia simplesmente usar a carteira ali de juiz, né? A gente também recebia em casa muitos presentes nessa época de final de ano, de Natal, chegavam cestas maravilhosas, e ele pedia para devolver todas. Aí minha mãe falava assim, minha mãe me conta, né? Que ela falava que às vezes pedia, deixa eu pegar uma coisinha deixa aqui. eu só ficar com essa aqui do Santa Luzia, que tá bom aqui. E ele falava, não, devolve todas. Então, assim, e a questão agora, profissionalmente, né, com os pareceres, muitos pareceres que chegam pra gente, ele não aceita fazer porque ele não acredita. Teria, vamos dizer, ele poderia embasar de várias formas aquela defesa, como um advogado e tudo mais, mas ele não acredita. Se há um pensamento eu que ele não conseguiria acredita, embasar, coisa que eu não acredito, não embaso. Então, eu digo, um advogado, né, conseguiria muitas vezes fazer isso, mas ele não faz. Então, isso tudo, para mim também, como exemplo, foi muito importante, né?
É uma base muito forte, né, Denis? Muito forte, muito forte. Quando eu estava em franca atividade da advocacia, fazia reuniões com empresários, né? E às vezes saía alguma coisa que não devia sair, né? Porque eu tinha que examinar o contrato, então estava aquela mesa com as 10 pessoas, eu li o contrato e falei, quem foi que escreveu esta porcaria? E a pessoa que tinha escrito estava lá. Eita! Fui eu, professor. Está tudo errado, vamos fazer tudo de novo. Aí o meu colega mais velho falou, não fala isso mais, nós vamos perder o cliente. Às vezes as pessoas acham que, por conta de toda essa história muito bem sucedida dele, ele é milionário e tudo mais, né? E porque um advogado muito bem sucedido geralmente tem muitas posses e tudo mais. E não foi bem assim, né? Porque ele sempre foi muito correto em tudo. Mas eu costumo dizer que assim, a herança que a gente recebe de valores e de poder ter todas as portas abertas no direito, no âmbito do direito, que eu sou leigo, né? Que eu tenho todas as portas abertas. Inclusive, no grupo que a gente se conheceu pessoalmente, um grupo de mastermind, eu acho que eu era o único ali que não era formado em direito, e o quão eu fui bem recebido por conta da história do meu pai. Então, eu acho que esse é a herança, né, que ele deixa para a gente, né, para nós como filhos, e é isso, de ele ser respeitado em todos os ambientes, independente, até na internet, que é um ambiente tão hostil, eu percebo que as pessoas, mesmo quando não concordam com alguma posição dele, tem todo um respeito ali para escrever a divergência. Né? E o direito é isso, essa arte justamente do contraditório. É verdade. Então, eu sempre digo, o que a gente diz não é a verdade, essa é a minha verdade, mas não pode ser a verdade de todos, né? Com certeza. Não, porque o direito é essencialmente dialético. Não fosse dialético, uma opinião só ia prevalecer. Isso é perigo. É né? dialético, é verdade, não é? Professor, querido Denis, eu ficaria aqui horas e horas conversando com vocês, mas o tempo é finito, não é mesmo? E como estamos aqui partindo para o fim desse nosso bate-papo, professor, eu queria muito, assim, que o senhor deixasse um recado. Um recado para quem já te admira, um recado para quem está começando agora no direito, um recado para quem ainda nem sabe que vai ser apaixonado pelo direito. Mas eu queria muito que o senhor deixasse um recado. Eu gostaria de lembrar a todos que o importante é acreditar. Acreditar naquilo que estuda, naquilo que lê. Desconfiar daquilo que tem dúvidas sempre. E buscar, sempre que possível, a melhor verdade. Para todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Denis, querido, obrigada por ter feito essa ponte tão linda. E você também que está com o professor Silvio, você que tem suas convicções, eu queria muito que você também deixasse a sua mensagem para quem nos assiste, para quem nos ouve. Primeiro, te agradecer e dizer que eu tenho uma admiração muito grande por você, como falei, minha professora, e também hoje o teu escritório cuida dos nossos negócios digitais de uma maneira brilhante. Inclusive, para quem trabalha nesse meio, recomendo muito. Você ensina gestão, né, de escritórios para advogados, e realmente a gestão, eu fico impressionado de ver como aquilo funciona, né, muito bem, sem você ter que estar no operacional. Funciona muito bem, sempre fui muito bem atendido, é realmente impressionante. Então, parabéns, você tem toda a minha admiração. Para os seus espectadores, que são advogados, operadores do direito de uma maneira geral, eu queria dizer que a gente precisa buscar a justiça. O mundo é muito desigual, o mundo é muito injusto,
E a gente precisa, em todas as nossas ações, buscar sempre a justiça, independente da tua profissão, mas também no seu dia a dia, né? Então, a gente precisa de vocês, advogados, de vocês, operadores do direito, cada vez mais capacitados, com muita humanidade, coração, paixão, sentimento, né? A gente precisa disso, a gente precisa de mais sentimento, né? Como a gente está vivendo uma era da inteligência artificial que é magnífica, mas coração só existe dentro de um ser humano. Então, que os seres humanos possam promover essa justiça da melhor forma possível para que a gente tenha um mundo melhor aí. Eu queria encerrar esta agradável reunião que nós tivemos, agradecer o fato de ter sido convidado, repetindo o que eu sempre digo em minhas aulas, quando nós duvidamos de algum texto legal. O que não é lógico não é jurídico. E o que é lógico é aquilo que é a melhor verdade, a melhor solução. Então, todos vocês que estudam direito, procurem ver a logicidade. O político, o que ele está falando é lógico? Não é lógico, então não é verdade. O advogado, se está falando é lógico, então não é, se não for lógico, não é verdade. O direito é um corpo lógico. E a lógica é quase matemática, não é absolutamente matemática. Então, quando eu leio um texto de lei, eu falo, esse texto é perfeitamente lógico. E quando eu duvido do texto da lei, quando eu duvido da palavra de um dirigente, de um representante do povo, essa pessoa não está sendo lógica, portanto, não está com a verdade. Sejam todos muito felizes. Ai, professor, que seja... Eu estou aqui com muita alegria no meu coração, transbordando. Eu, de fato, estou transbordando, assim, tô grata, tô lisonjeada com a presença de vocês. Dessa forma, eu finalizo mais um episódio do podcast Fala Direito, porque por aqui nós transbordamos. Até a próxima.